Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e vou gravar uma aula que eu acho que é muito importante. É como decidir quando migro um Prezi Classic, que é um Prezi tradicional, para o Prezi Next, que é a nova versão do Prezi. Então vamos lá, aqui é uma apresentação de um projeto no Paraguai chamado Interparque Salto, que é um parque industrial. Então, só pelo nome vocês já imaginam, a decisão é por que investir e levar uma empresa para o Paraguai. Então aqui a decisão dessa criação, não fui eu que fiz, tá gente? Aqui é o que eu recebi do cliente. Foi jogar tudo no Zoom para trazer o mapa mundi para cá, mas depois não teve uma organização sequencial lógica do fluxo, tá vendo? Então a gente pode perceber que a gente entendeu o que o cliente quer passar, mas a gente não está tendo uma divisão das categorias. Aqui a gente está vendo o perfil socioeconômico. E aí depois a gente tem um item de localização. Então a gente percebe que não tem aqui agora. Vamos dar um zoom out. Aqui a gente percebe só por aqui, eu consigo perceber que não houve uma categorização. Será que eu entro aqui na edição? Eu já estou na edição. Vamos lá. Então aqui no Prezi Classic, agora o nome do Prezi é Classic. Vamos dar um zoom aqui. Pronto, deixa eu dar um zoom. Então, eu sempre falo que só de olhar as trilhas, a gente percebe que não houve uma organização espacial. Então, eu não consigo definir quais são os tópicos principais. Então, vamos lá. Então, a decisão que eu tomei, que eu sugeri, foi a gente migrar para o Prezi Next. E aqui eu tenho a apresentação. Aqui é a interface do Prezi Next. E aqui eu já abri a apresentação que eu comecei a estruturar utilizando um dos modelos do Prezi Next. Aliás, os modelos da Prezi Next estão muito bacanas. Então, olha só, eu tenho essa sequência 1, 2, tem as bolinhas aqui, ok? Então, primeira questão, vou clicar duas vezes aqui no número 1. Opa, ele está tentando editar aqui, eu vou clicar um pouquinho mais para cá. Pronto. Eu cliquei, então esse é o tópico 1. Uma coisa muito bacana, mas que não é intuitiva, você deve definir se você quer que seja automático o título, ou seja, o mesmo título dessa tela ser o título do tópico da capa. Notem que ele está em personalizada. Por esta razão, quando eu estou nessa visão geral, eu estou vendo o número 1. Então a decisão que eu tenho que tomar eu quero colocar o número 1 aqui ou eu escrevo introdução. Só que a gente está vendo que não vai caber direito. Então, posso organizar melhor puxando dessa maneira. Introdução. Ok? Então, posso decidir deixar dessa forma. Mas aí, como extrapolou um pouquinho a bola, eu posso colocar uma outra cor aqui para dar uma visibilidade. Ou eu posso colocar uma cor de fundo. Deixa eu trocar a cor do texto. Vou trocar a cor do texto somente, para a gente não perder aqui muito tempo. Então, vou colocar um preto mesmo. Pronto. Então, notem o primeiro conceito. Eu tenho lá o tópico introdução, correto? Se eu clicar duas vezes, agora eu não sei como é que eu vou pegar aqui para clicar, porque agora ficou na frente. Opa, olha só, temos um problema aqui. Notem que eu tenho uma pequena... Agora sim, se eu clicar duas... Notem que ele ficou... Apareceu uma marcação agora, viram? Se eu clicar duas vezes... Caramba, não estou feliz aqui, galera. Deixa eu diminuir aqui. Repara que isso já é um problema do Prezi. Agora sim, consegui. Beleza, vamos lá. Então, vocês repararam que eu tenho uma certa dificuldade para acertar o clique e entrar no tópico. Mas agora que eu entrei no tópico, eu tenho aqui os subtópicos. E essa é uma parte importante. Eu coloquei aqui perfil socioeconômico, localização estratégica e infraestrutura. Se eu clicar no perfil socioeconômico, ele vai abrir aqui mais tópicos. Só que desta vez eu coloquei como páginas. Então, essa primeira página eu criei no próprio Prezi, porque eu entendi o efeito que o cliente queria.
Então eu tirei aquele slide que era do PowerPoint e coloquei esse efeito visual. Vamos lá ver esse efeito visual, simples de traduzir. Agora o segundo, aqui, perfil socioeconômico. O cliente também colocou um efeito de zoom que eu achei, não sei se é muito necessário, e tudo é uma questão de tempo para você ajustar, correto? Então vamos lá, aqui eu já vou passar rápido, e olha só aqui, ele dá um zoom para falar de cada item. Então, de novo, isso aqui dá muito trabalho em termos operacionais, porque eu tenho que escrever de novo. Então vamos lá, eu teria que escrever. Deixa eu pegar aqui vou fazer um Ctrl C aqui só para aproveitar. Então o ideal seria fazer o quê? Eu vou fazer aqui só para ilustrar, tá? Então teria que ter aqui um bloco de informação salto comercial. E aqui teria mudança do perfil. E aqui a gente poderia colocar as animações. Então aqui você clica em animações. Eu clico no primeiro item que eu quero animar e coloco Fade In. Aí eu clico no segundo item e coloco também Fade In. Então, o que eu acho que seria o ideal seria tirar essa tela aqui. Aliás, ficou bem confuso essa história do... Antigamente você dava um zoom, agora não tem mais aquele zoom que a gente estava acostumado do Prezi. Então eu preciso tirar essa tela. E a seleção da tela é um pouquinho mais chatinha. Eu tenho que vir aqui na borda. Pronto, está aqui. É que eu tinha feito um print screen da tela porque eu estava sem o PowerPoint. Então eu tenho que eliminar essa imagem. Então eu apagaria e deixaria somente dessa forma. E aí eu teria que escrever perfil socioeconômico. Então eu teria que inserir um texto. Eu vou chamar perfil socioeconômico. Ou seja, vai dar trabalho. Então essa é uma decisão que tem que tomar sim. Tem tempo para fazer essas alterações? Se sim, coloca dessa forma. Se não, de repente deixa a imagem mesmo. Não seria o ideal, mas é uma questão de timing, pessoal. E aqui, localização estratégica. Então, eu vou excluir esse localização estratégica, deletar. Por quê? Porque eu já criei um outro bloco que é localização estratégica. Então, só para não ficar mais longa essa aula, eu sugeri fazer dessa forma. Agora, a questão é, aqui eu coloquei introdução. E nesse bloco 2, o que é que eu tenho? É o segundo tópico. Vamos supor, mas eu quero colocar aqui o perfil socioeconômico. Então, a gente pode escolher aqui, criar o perfil socioeconômico. Aí a localização estratégica. Olha só o 2, né? Permaneceu. Por quê? Porque ele está com um título separado. Então, teria que escrever perfil. E puxar um pouquinho mais para cá. Esse aqui, se eu quisesse que esse fosse localização estratégica, eu vou deletar essa imagem. Eu clico e vou colocar localização. Localização. Vou apagar essas imagens que não me interessam. Opa, só um segundinho que eu selecionei demais. Estou até com medo aqui de selecionar muito. Pronto, agora sim. Faltou só esse. Localização. Lembram daquele título automático? Se eu colocar aqui em automático, então o que vai acontecer? Quando eu voltar para cá já está escrito localização, só que ficou pequenininho, porque ficou automático. Então é isso que precisa ser definido. Como que eu distribuo os tópicos principais e aí depois sim eu coloco os subtópicos. E se eu quisesse colocar aqui os subtópicos, eu escolheria aqui, não está muito visível aqui, mas eu clico aqui em subtópico e eu decido se eu quero páginas que seriam lineares ou planeta. Que aí se eu escolher planeta, ele vai colocar aqui do lado. Ok, pessoal? Então essa é a dica de como eu decido migrar de um Prezi Classic agora para o Prezi Next. Mas o que é muito importante agora no Prezi Next é você saber definir muito bem os tópicos principais. Mas isso é uma regra básica de organização
de conteúdo e roteiro para uma boa apresentação. Então, esse é o desafio aqui. O primeiro passo seria definir toda a estrutura de tópicos, porque quem está ajudando a criar a apresentação, que é o meu caso, eu não consigo olhar isso aqui e definir essa estrutura de tópicos. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Olá pessoal, eu esqueci de falar uma coisa. Esse modelo de documento é um roteiro de apresentações. O nosso sonho de consumo seria que as pessoas preenchessem aqui objetivo, segmento, que é indústria, investidores de indústrias, apresentador, a data, no caso hoje à noite, o público, a plataforma, no caso aqui é o Prezi, então a gente já pode deixar como Prezi. E outra coisa, aqui, qual é a sugestão de organização? A gente coloca, o ideal é que cada item fosse uma tela, mas para facilitar, vamos fazer o seguinte, tela 1, a linha 1, a introdução, e aí coloca os subtópicos. E aí vai dividindo dessa maneira. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, infraestrutura, empreendimento. Vamos lá no Prezi e vocês vão ver uma coisa. Deixa eu ver. Eu acho que eu estou na tela errada. Não é nessa tela aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Então, aqui, navegando, notem que interessante, eu já pulo de localização para a infraestrutura. E na infraestrutura eu falo subestação de energia, asfalto, esgoto. Então notem que eu pego só as palavras-chave, água potável, monitoramento, e de repente eu vou para uma tela de monitoramento. Então assim, a gente está meio desorganizado e depois eu vou para o empreendimento. Então notem que está realmente um pouco desorganizado. Então eu preciso olhar essa estrutura e pensar, eu não preciso ter um tópico de infraestrutura, nem de monitoramento. Eu posso colocar aqui empreendimento. E aí o primeiro tópico seria visão geral. E aqui eu vou colocar assim, vídeo. Eu acho que poderia ter um vídeo aqui. E aí depois eu tenho, aí sim eu entro em infraestrutura e eu vou ter os subtópicos. Subestação de energia, asfalto de qualidade, água potável e monitoramento. E aí eu vou colocar mais, vou clicar aqui no Tab, vou colocar foto. Na verdade, posso ser franco, eu vou até tirar isso daqui. O certo é em cada item eu já tenho a foto do que eu estou falando. Isso vai economizar muito. Então é esse roteiro que precisa ser preenchido. Essa etapa de roteiro fica complicado quem está executando o Prezi ficar tentando interpretar. Ok? Então esse é o desafio aqui de a partir daqui tirar esse roteiro. Então essa fase é fundamental. Senão quem executa o Prezi, o designer, ou no caso eu que estou aqui montando a estrutura, a gente não consegue organizar. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.